Graça e paz, amados, dando continuidade, nós vamos agora para o capítulo 18 do Apocalipse. Vou fazer a leitura e o pastor Vitor vai estar explicando para nós aí, verso a verso. A queda de Babilônia, lamentações dos admiradores da Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele chamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhes, como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, tanto lhe dei de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o seu julgamento. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e de toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, e especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas de homens. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores destas coisas, que por ela se enriqueceram, ficarão de longe, por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e e todo o que negava para qualquer porto, e todos os marinheiros e todos os que trabalhavam no mar se puseram de longe. E, contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: Que cidade é semelhante a esta grande cidade?
e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de mó. E luz de candeias não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém. Amados, capítulo 19, 18. O capítulo 18 ele é interessante porque quando nós vemos Deus por um fim a esse sistema mundano, satânico chamado Babilônia. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Profecias de Daniel, capítulo 2, verso 44. Interessante, amados, é que aqui Daniel já profetizava o reino do Senhor Jesus Cristo. Tremendo, né? A palavra de Deus é muito maravilhosa. Nos capítulos 14 a 16, João se encontrava no céu. Entretanto, nessa visão, ele está na terra e contempla com grande expectativa a queda da grande Babilônia. O grande clamor contra ela demanda seu juízo e quedas definitivas. Apocalipse 6, de 9 a 11. Sobre muitas águas. A gente já tem a noção, a gente já sabe que são muitas águas. Seriam exatamente muitas nações. Vi um anjo e a terra se iluminou com a sua glória. Anjos não têm em si mesmo qualquer glória, mas por serem servos fiéis de Deus, refletem a glória do Senhor, da mesma maneira que a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Verso 2, caiu a grande Babilônia, a queda final e definitiva do sistema mundial anti-Deus. Se tornou morada de demônios, toda espécie de espírito imundo e ave imunda e detestável. Até o fim dos tempos, o atual sistema mundial irá afundar até o mais profundo abismo do pecado. Nós vimos isso também, não só em Daniel, mas também na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, onde o apóstolo Paulo já traz uma realidade de depravação moral daquela sociedade, e essa mesma depravação moral hoje está infinitamente mais acentuada, mais terrível. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Todas as nações na terra, sem exceção, todas, em termos bíblicos, se apostataram da fé, amam a idolatria,
adoram a criatura em vez de reverenciarem o Criador. Os mercadores da terra se enriqueceram com sua luxúria. Amados, o que a gente está vendo aí? Precisa muito não. Precisa nem ligar a televisão. Você entrar em qualquer rede social, você vai ver lá as notícias. O fulano ganhou 1 bilhão, o outro está com 1 bilhão, o outro está com 1 bilhão. Enquanto isso, a população passa por todo tipo de necessidade. Hoje, nós temos o tráfico de drogas, cigarro, pornografia, bebida alcoólica, prostituição, tráfico de arma, indústria bélica, jogos de azar, carnaval e por aí vai. Então, os mercadores da terra se enriquecem no comércio do pecado. E vem aí, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Embora vivamos em meio a esse sistema mundial que nega a Deus e sua palavra, não devemos nos contaminar com eles, mas manter uma postura santa, separada, diferente, distante do mundo, não bebendo da fonte dos demônios que infesta a cultura, a mídia, a música e os valores do mundo. Amados, não é só do mundo, não. Não é só do mundo, não. Tudo que é produzido por essa cultura gospel, tudo, nós temos que examinar com muito cuidado, porque existem heresias terríveis. Ora, quem pode ser chamado de levita, queridos? Ah, não, os cantores são levitas do Senhor aonde? Eles são da tribo de Levi? Que conversa é essa? Da onde vem isso? De que linhagem? Eles são levitas? De Asaf, de Corá? Estou querendo saber. Da linhagem de Arão? Estou querendo descobrir. Não, eles são músicos, meu amigo. Os levitas, a tribo de Levi, que era uma nação cujo patriarca era Levi, filho de Jacó, eles não eram músicos, não. Eles eram sacerdotes. Não, eles... Ministro de louvor, isso não, amados. O que era entoado não eram músicas, não. Eram salmos. No meio dos salmos, se nós olharmos, os salmos são dirigidos a quem? A Deus. Hoje o salmo é a criatura. A minha vitória vai ter gosto de mel. O Senhor vai me honrar. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Que coisa melhor Deus tem para nós, que não nossa salvação, que não nosso Senhor Jesus Cristo. O meio gospel hoje vive da exaltação do ego humano, da vitória do homem, e não em retratar Deus na beleza da sua santidade. E não mostrar a vitória de Cristo como servo sofredor. E não proclamar a obra da cruz. Então, esse meio gospel vive no meio da depravação. Homens que se dizem ministros de louvor, escarafunchados em adultério, paganismo, roubo. Cuidado,
Retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados. Ouvi de tudo e retendes o que é bom, amados. Complicado. A igreja se mundanizou. Tem gente vendendo sabão em pó ungido, vassoura ungida, caneta ungida, feijão ungido, que vai curar a Covid. Se Jesus voltasse hoje, ele chicoteava a grande maioria desses líderes religiosos, como ele fez no templo. O que nós temos hoje aí não são igrejas, são sinagogas de Satanás, aonde se mercantiliza a fé. Fugi dela, retirai-vos dela, povo meu. Isso, esse versículo 4, ele não é para esse povo, ele é para nós. Nós temos que ter e manter uma postura santa. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus lembrou, amados, Deus não esquece de nada, tá? O autor aqui nos fala do quê? Que Deus, naquele momento, separado por ele desde antes da fundação do mundo, naquele momento ele iria derramar o seu justo juízo sobre esse sistema. A coisa é tão terrível, amados, que o próprio sistema Babilônia diz: viúva não sou. As viúvas nos tempos antigos e hoje, na grande maioria dos casos, são pessoas abandonadas e necessitadas. Então, Babilônia diz que não é viúva, ela não é necessitada de nada. Ela tem tudo em opulência, menos o temor de Deus. Né? Em um só dia, repentinamente, sobrevirão seus flagelos, será consumida no fogo, morte, pranto e fome. Amados, eu estava assistindo a televisão ontem, viu, pastor Mário? Eu estava assistindo a televisão ontem e eles estavam mostrando, para os amados terem uma noção, a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, em qualquer lugar do mundo. Então, eles estavam mostrando um supermercado em Londres, onde aquelas geladeiras gigantes, né, de lado a lado, porque lá eles consomem, de uma maneira geral, a comida processada. Todas vazias, com falta de tudo. Eu vi. Você viu, Mário? Vi a matéria. É uma visão terrível, amados. É uma visão terrível. Você vê a fome se avizinhando. Você tem o dinheiro para comprar, mas não tem o que comprar. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem olhos, veja. Terrível que está se avizinhando. A queda de Babilônia traz consigo um colapso mundial. Em uma só hora chegou o seu juízo. O juízo de Deus será repentino e rápido. Amados, Deus não brinca de ser Deus, não, viu? Quando menos se esperar, aconteceu. No verso 10, em uma só hora chegou o seu juízo. O julgamento de Deus será repentino e rápido. Nós teremos um colapso do sistema econômico mundial, artigo de luxo, bens comerciais e industriais faltarão. A única coisa
que as pessoas têm pensado é o seguinte: não, besteira, o que vai faltar é carro de luxo, é combustível, é eletricidade. Vai faltar eletricidade, viu? A água potável para se beber. Amados, não é só produto, artigo de luxo, não. Vai faltar também o básico. No verso 13, o apóstolo nos traz que faltará azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelha. Amados, o azeite e a flor de farinha, eles eram utilizados na alimentação judaica para fazer o pão, tá? Para fazer o pão. Se vocês pegarem o pão que é consumido no Oriente Médio, ali na Península Arábica, ele é um pão que não leva nem fermento, tá? É o pão árabe, e ele é feito com uma florzinha com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A carne, o trigo e o gado também vai faltar, serão afetados. Então, amados, para nós não, porque a igreja do Senhor não vai estar aqui, mas para aqueles que ficarem durante a segunda metade da tribulação, vai faltar de tudo. Vai faltar de tudo. Não pensem, os irmãos, que o negócio vai ficar ruim, não. Porque para ficar ruim vai ter que melhorar muito. Escravos e até alma-humanas. O sistema mundial pecador ante Deus também se enriquece às custas de vidas humanas. Amados, olhem quanto rende, olha o quanto rende o comércio, o narcotráfico mundial, o comércio de bebida, a prostituição, o comércio da pornografia. Quantas milhares de pessoas são escravizadas? Nunca jamais serão achados. A destruição do atual sistema mundial será definitiva. Após sua queda, nunca mais reinará o pecado no mundo. Toda a prosperidade do mundo ímpio não poderá salvá-lo da destruição do juízo de Deus. Queridos, olha para a União Europeia. Eles têm bilhões de euros e vai faltar gás para eles ligarem os seus aquecedores durante o inverno europeu. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? De que adianta ter dinheiro se eu não tenho aonde usar? É isso que vai acontecer. A destruição desse sistema, a destruição de Babilônia, será um acontecimento mundial presenciado por todos, até os que estiverem cruzando os oceanos. Quem se lembra aí da queda das Torres Gêmeas? O mundo inteiro, através da televisão e da internet, viu a queda das Torres Gêmeas. E o mundo inteiro vai ver a destruição da grande cidade, que representa esse sistema mundial ante Deus. Todos irão ver. Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças e chorando e pranteando gritavam. Demonstrações típicas de luto por alguém que morreu. Contra ela julgou a vossa causa, amados. Pastor Mário. Pode falar.
Por favor, leia para mim, lá em Hebreus 10, a partir do verso 29. Contra ela julgou a vossa causa. Vossa quem? A nossa, amados irmãos, discípulos do Deus vivo, discípulos de Cristo. Aqui, Vitor. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Até aqui? Até aí. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e esse povo vai cair e vai experimentar o furor da ira de Deus. Uma pedra grande, como pedra de moinho, arrojou-se para dentro do mar. Os servos de Deus são comparados na Bíblia ao trigo. O trigo era triturado por uma grande pedra de moinho para se obter a farinha da qual se faz o pão. Assim como a pedra tritura o trigo com violência, assim o sistema mundial anti-Deus persegue e maltrata os servos de Deus de forma repentina e violenta, com ímpeto. A voz de arpistas e de músicos. Não só a indústria, o comércio, a agricultura e a pecuária serão destruídos, mas também a indústria do entretenimento, a cultura, da cultura e das artes, que se enriquece espalhando sobre a terra os valores e filosofias pecaminosas contra Deus e sua santa palavra. Eita, amados, aqui bate doído, né? Aqui bate doído, né? Porque essa indústria pecaminosa aí que coloca num desenho infantil da porquinha Pig, da Peppa, né? Peppa Pig, coloca lá uma coleguinha da Peppa Pig que tem duas mães, uma relação homoafetiva, de lesbianismo, num desenho para incutir na cabeça das nossas crianças, dos futuros pastores e missionárias, que a prática homossexual deve ser uma coisa aceita e compreendida por todos. Mas isso também vai acabar. Ô, glória! Jamais em ti brilhará a luz de candeia. O atual sistema será para sempre destruído e lançado nas trevas do esquecimento. Nem voz de noivo ou de noiva, possível referência à fornicação e os pecados sexuais, já que Jesus advertiu que nos últimos dias será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Dar-se-ão em casamento significa entregar-se sexualmente, já que, pelos padrões divinos, o ato sexual implica também numa união espiritual. As nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. O crescimento da feitiçaria, do ocultismo e práticas espíritas já se mostra em nossos dias e será uma característica presente e marcante dos últimos dias, dos últimos tempos. Basta ver o sucesso de filmes como o do Bruxo, Mirim, Harry Potter, e o crescimento de seitas espiritualistas, neopagãs e religiões espiritualistas orientais ao redor do mundo. Amados, aqui a gente precisa fazer uma reflexão, tá? Às vezes, nós mesmos achamos interessante
alguns filmes, né, como a título de entretenimento, a título de entretenimento. Nós achamos algumas dessas produções interessantes de assistir, bacana, né? A gente só precisa se lembrar do que Cristo fala lá em Mateus 6, Mateus 6 não, Mateus 12, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Cuidado com o que você permite entrar na tua casa, tá? Cuidado com o que você está educando seu filho. Em Provérbios, a palavra de Deus nos ensina que ensina o teu filho o caminho que deve andar para que quando ele cresça não se perca, não se desvie. E ensinar o caminho, amados, é ensinar os nossos filhos a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, a nos mantermos alheios a essa podridão pecaminosa que tem assolado a humanidade. De tudo ouvirdes e vedes, mas retendes apenas o que é bom, né? Nós temos o nosso intelecto, o nosso caráter já formados, dificilmente a gente vai ouvir ou vai ver uma coisa dessa e vai se deixar influenciar, não é verdade? Mas os jovens e os nossos pequenos que não têm um caráter já formado, não têm um caráter cristão formado, podem ser influenciados, sim. Amém?